A paz do Senhor, meu povo, como vocês estão? Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Papo Cristão, onde aqui pregamos a palavra de Deus como ela é. Para você que não me conhece, meu nome é Kleber e aqui pregamos a palavra de Deus, ensinamos a palavra do Senhor para aquelas pessoas que têm dificuldade, que têm desejo no seu coração de aprender um pouco mais. Hoje vamos falar sobre depressão, como vencer a depressão com Deus. Como buscar em Deus força para vencer este mal, tá bom? Mas antes de começarmos a falar sobre esse tema, quero te fazer um pedido que costumeiramente tenho feito aqui no canal. Se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like e assim você estará ajudando o nosso trabalho a se desenvolver cada vez mais e alcançar mais vidas que precisam da palavra de Deus, que precisam de um conforto, que precisam ouvir algo diferente vindo do Senhor. E você também semanalmente vai estar recebendo um vídeo. Se você acionar aqui o sininho de notificações, você vai estar semanalmente recebendo um vídeo a qual explicamos alguma palavra da Bíblia, algum trecho da Bíblia Sagrada. Se você também tiver desejo sobre algum tema específico, deixa aqui nos comentários embaixo aqui, que teremos enorme prazer em trazer um estudo bíblico aqui para que você possa cada vez mais vir compreender a palavra de Deus, tá bom? Que Deus possa abençoar todos. Amados, depressão. Temos vivido uma fase muito difícil de depressão, onde nós vemos a maioria das pessoas caindo em depressão, principalmente nessa fase de pandemia a qual vivemos, as pessoas presas dentro das suas casas sem poder sair, sem ter contato com outras pessoas, vivendo uma fase muito difícil. E aí, o que mais nós ouvimos nas nossas redes sociais é: estou quase entrando em depressão. Por isso que trouxemos esse tema hoje aqui, para esclarecer para você o que é depressão e como, principalmente, como vencê-la com Deus, como se pegar em Deus e buscar algo que possa te tirar dessa fase difícil, algo que venha te resgatar se você já está com essa depressão. Se você não está com a depressão, algo que não deixe você vir a cair nessa depressão. E o que seria a depressão? Um demônio que entra na sua vida? São apenas uma doença que você pode tratar com um médico? São atos das suas escolhas? Afinal de contas, o que é a depressão? Amados, a depressão ela é um tempo prolongado de tristeza e desânimo. Quando você está muito desanimado, quando você está triste por algo que aconteceu na sua vida, você precisa se pegar com Deus, para que você não venha a cair na maldita depressão, nesse demônio que assola milhares de pessoas. A depressão, antes dessa pandemia do coronavírus, ela era uma das doenças que mais matava gente no mundo, não só no Brasil, no mundo. Quantas pessoas tristes, quantas pessoas fadigadas, quantas pessoas que perdem o emprego, quantas pessoas que perdem familiar, acaba caindo em depressão. Muitas vezes, por não entendimento da palavra de Deus, que nos ajuda muito a sair da depressão. A palavra de Deus, ela nos ajuda bastante, amados. Quando você se pega com Deus, a palavra do Senhor, ela não deixa que você caia em depressão. Por quê? A palavra de Deus, ela é remédio. A fé, ela é um remédio. A oração, ela é um remédio. O jejum, ele é um remédio para te tirar desse cativeiro que, por causa de algumas atitudes que nós muitas vezes não nos damos conta e acabamos tomando, nos leva à depressão. Eu vou deixar aqui nesse vídeo alguns sinais de depressão. Acompanhe comigo aí: tristeza, perda de motivação, sentimento excessivo de culpa, baixa autoestima, pensamentos negativos, vontade de se isolar da família e dos amigos, falta de concentração, dormir demais, pensamento suicida, ansiedade e desânimo espiritual. Amém?
Esses são alguns dos sinais de quem está com depressão ou de quem está prestes a entrar em uma depressão até mesmo profunda, se não é que já está numa fase leve. Quando você está muito triste, a tristeza, é normal que todo mundo fique triste em algum momento da vida. Você fica triste porque você tinha planos e os seus planos não deram certo. Você fica triste porque você perdeu o seu emprego, o seu trabalho, aquilo que trazia o seu pão para alimentar você e sua família. Você fica triste quando você perde um ente querido. Mas, meus amados, o que não pode é você deixar que essa tristeza permaneça em você por um longo tempo, porque essa tristeza ela vai te trazer más coisas negativas que vai acabar te levando à depressão. Então, as suas escolhas, os seus atos, as suas atitudes podem te levar à depressão. Por isso, importante você saber: desemprego. Quantas pessoas ficam desempregadas? Nas nossas redes sociais a gente ouve sempre pessoas pedindo oração porque ficou desempregado e está quase entrando em depressão. Não, meu querido, não, meu querido. Quantas vezes nós vemos pessoas que, porque perdeu um ente querido na família, muitas pessoas nos pedem oração por isso. Irmãos, eu perdi meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho, algum ente querido. E qual é a primeira frase que escutamos? Estou quase entrando em depressão. Amados, vamos para a Bíblia Sagrada. O que diz a palavra de Deus? Provérbios 18:14, eu já quero deixar para você. Leia comigo aí. O espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? Amém? Amados, veja bem que esse versículo ele faz uma afirmação na parte A e na parte B ele faz uma pergunta. Leia de novo comigo. Ao espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? Querido, o que é importante você saber quando você perde um ente querido na sua vida e você está muito triste, muito abatido, abalado? É normal que isso aconteça com você por um certo tempo. É importante quando você perde um ente querido que você fique triste. É importante porque todo mundo precisa passar pelo luto. A fase do luto ela é importantíssima, mas você precisa vencer. Quando nós pegamos as Escrituras Sagradas, nós podemos ver que muitas pessoas na Bíblia Sagrada também passaram esse momento de tristeza. Você pode ver lá na passagem que fala sobre Ana, que Ana foi até confundida como se estivesse bêbada por um sacerdote, homem de Deus, porque ela estava muito triste. Você pode ver que Elias, 1 Reis 19:4, você pode ver que Elias, o homem de Deus, depois que ele teve uma das maiores vitórias na Bíblia Sagrada até então, que foi quando ele venceu os 950 profetas de Baal e Aserá. Depois dessa vitória, o que Elias está fazendo? Você já parou para ler essa passagem? 1 Reis 19. Elias, ele está fugindo, ele está correndo, desesperado, porque ele foi ameaçado. Ele não foi ameaçado por qualquer pessoa, ele foi ameaçado pela rainha Jezabel. E o que Elias faz quando ele chega na caverna, quando ele se esconde? Ele faz uma oração rápida, de 2 minutos talvez, e ele deseja a morte. É isso que Elias, o homem de Deus, deseja, a morte. Muitas vezes nós vemos pessoas dizendo: mas Deus não gosta de mim. Meu querido, Deus amava tanto a Elias que Elias não morreu. Ele foi levado numa carruagem de fogo, mas mesmo assim Elias passou por momentos de turbulência. Então, nesta vida nossa, a qual vivemos, é normal que você passe por momentos de turbulência, por momentos de preocupação, que aconteça coisas na sua vida que você não planejou, mas você não pode perder o ânimo. Eu costumo sempre falar que Moisés, na Bíblia Sagrada, ele é um caso à parte. Moisés, na Bíblia Sagrada, ele é para a NASA estudar, porque não há explicação. O amor
que Deus tinha por Moisés. Não sei se você já viu o filme que a Record fez, a minissérie sobre Moisés, mas ela retrata bem esse tema. Quando Moisés queria falar com Deus, ele simplesmente colocava as mãos para os céus e falava Senhor, e Deus respondia imediatamente. Mas nem por isso Moisés deixou de passar por momentos de turbulência. Nem por isso Moisés não morreu. Então, o importante de você saber é que em algum momento da sua vida você vai perder um ente querido. Em algum momento da sua vida você vai perder um familiar. A mãe ou o pai, um tio, uma tia, um filho até. Uma hora vai acontecer que você vai perder. E isso não pode virar motivo para você entrar em depressão. A vida continua. Você precisa se levantar, se erguer. A vida continua. A vida não pode acabar porque você perdeu um ente querido. A vida não pode, amado, acabar porque você ficou desempregado. A vida não pode acabar porque você perdeu algo da sua família. Não. Você não pode entrar em depressão por causa disso. Até aqui você tem entendido que a depressão, ela é basicamente os atos que você toma para a sua vida. Se você quer cair em tristeza profunda, não há nenhuma oração que vai te livrar. Você vai cair porque você quer. É uma escolha sua. Então a depressão, muitas vezes não é que é a sua escolha, mas as escolhas que você tem feito na sua vida têm te levado à depressão. Veja o que diz comigo Jeremias 17:9, leia comigo aí. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Amém? Quem o conhecerá o coração do homem? Meus queridos, importante você saber como vencer a depressão. Como vencer? Primeira coisa, você precisa confiar em Deus. Se você não confia em Deus, a Bíblia não vai te ajudar. Você precisa, a primeira coisa é confiar em Deus. Leia comigo Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Então, se você está cansado, se você está oprimido, se os problemas dessa vida te afligem, entrega a Deus, vinde ao Senhor. É isso que a palavra de Deus diz. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a Deus, vinde para a igreja, vinde buscar as coisas espirituais, vinde buscar os dons espirituais, vinde para a igreja buscar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amados, leia comigo Deuteronômio 31:8. Por quê? Eu quero ler com você Deuteronômio 31:8, porque você precisa ter ânimo. Você não pode, em hipótese alguma, perder o ânimo. Leia comigo, está escrito assim: o próprio Senhor irá à sua frente, estará com você, Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Aleluia, glória a Deus. Veja aqui o que a palavra do Senhor está dizendo ao seu povo, que você precisa ter bom ânimo, porque quem está com você é Deus. As coisas estão dando errada e servindo a Deus. Você está desempregado e servindo a Deus. Você está passando por uma luta terrível, servindo a Deus. Você está passando pelo vale, servindo a Deus. Você está no deserto, servindo a Deus. O que você não pode é desanimar. Outra coisa, como você pode vencer a depressão? Não se isole. Você que tem esses sinais de depressão, você não pode se isolar, jamais. Provérbios 17:17 está escrito assim: em todo tempo ama o amigo, e na sua angústia nasce o irmão. Glória a Deus. Em todo tempo nasce um amigo, e na sua angústia nasce o irmão. Você não pode se isolar. Se você tem esses sentimentos de suicídio, de ansiedade, desânimo espiritual, vontade de se isolar dos amigos e da família, amado, você não pode jamais se isolar. Nunca, não se isole.
mas você precisa ter contatos com pessoas, com amigos, você precisa ter contato com a sua família, você precisa ter contato com o seu líder espiritual, com o seu pastor, você precisa ter convivência com essas pessoas, porque isso também te ajuda a sair da depressão. Essas pessoas espirituais na igreja, o seu líder espiritual na igreja, ele tem como te dar conselhos, como te aconselhar para que você possa se livrar da depressão. A oração. Leia comigo 1 Pedro 5, 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 5, 6 e 7. Está escrito assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você tem se sentido ansioso? Lance sobre Deus toda a sua ansiedade. Olha aqui onde eu vou deixar para você aqui, ó. Você já viu esse vídeo que eu tenho aqui no canal? O poder da oração. Amado, veja esse vídeo aqui depois com calma. O poder da oração. O que a oração pode fazer? O que ela pode transformar a sua vida? Querido, a oração é o elo que une você a Deus. Se você tem se sentido fraco, angustiado, se você tem sentido aquele sentimento de culpa, busque em Deus. Veja esse vídeo, o poder da oração, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar e muito a vencer esse mal que rondeia a sua vida. Mude os seus pensamentos. Filipenses 4:8, leia comigo. Está escrito assim: quanto aos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Por isso, mudar o seu pensamento. Se você tem pensamento suicida, você precisa mudar o seu pensamento, pensar em coisas boas, em coisas que te agregam algo de novo. Se você tem pensamentos de culpa, você precisa pensar em outras coisas, ocupar a sua mente com outras coisas. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, você vê lá no livro de Lucas 22:44, é muito importante esse versículo, porque ele diz que Jesus, antes de entrar no Getsemane, antes de ser ali crucificado, ele foi orar. Jesus, ele estava tão aflito, tão angustiado, com aquele momento que estava de sobrevir sobre ele, que quando ele estava orando, ele suava. Isso diz os evangelhos. Porém, o escritor de Lucas, o médico Lucas, talvez por ele ser médico, ele nos dá mais detalhe, porque a Bíblia diz que ele suava gotas de sangue. O médico Lucas, ele diz: a nossa pele, ela tem pequenos vasos, e esses vasos provavelmente estouraram e se misturaram ao suor de Cristo. E quando ele orava, o suor caía no chão, junto com pequenas gotas de sangue. Talvez por ele ser médico, ele nos dá maiores detalhes do que os outros escritores dos outros evangelhos. Veja a tristeza, a angústia que o Filho de Deus estava passando, porque ele estava aqui na terra, apesar de ele ser o Filho de Deus, ele estava como homem, ele sentia dor, aflição, tristeza. Então, quantas vezes nós temos nos sentido assim, triste, aflito, mas nem por isso você precisa se entregar à depressão, nem por isso você precisa desistir, desanimar. Não, mas você precisa erguer-se, assim como Jesus não se entregou em nenhum momento à depressão. Ele poderia se entregar à depressão, correr, fugir, se esconder, mas essa não era a solução. Ele precisava passar por aquele momento de tristeza, de angústia. Ele precisava ser crucificado, porque a palavra de Deus precisava se cumprir. Quantas vezes você está passando por problemas e você precisa passar, porque é uma escola. Quando você passa por uma angústia, quando você passa por um sofrimento, isso te serve de faculdade, isso te serve de exemplo, isso te serve, aleluia, glória a Deus, isso te serve de aprendizado,
o deserto, ele fortalece a alma e o espírito do homem. São com esses sinais que você não pode entrar em depressão. E são com essas dicas que você vai vencer a depressão, no nome de Jesus Cristo. Se você precisa de oração, deixa aqui embaixo nos comentários. Deixa aqui embaixo que vamos ter enorme prazer em orar por você, para que Deus venha te abençoar e não deixar você cair em depressão. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, você e sua família. Glória a Deus.